Thank you.
temple or no? I went to the temple and I was in the back and I called them to. Why you call them? You bring. But they were bringing in the car. They said. They said no, the son. Sabir, you bring. They bring. Maybe they will come tomorrow. I asked it now and they said okay. You won't bring. You bring. Okay. You need to give the order to order. I give the order. You give the order. Nobody will. Okay. You went. You have to bring. They will bring. Then I don't know. Maybe their car stop. Sevak means you Sevak means you give to order. You went, you have to bring. The simple. Why give to order to other? Huh? Radhe Jaya Jaya Madhavu Sahite Radhe Jaya Jaya Madhavu Sahite Radhe Jaya Jaya Madhavu Sahite Gokula Taruni Samanodaya
Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gora Hari Bol. Ah, é pra quem quiser. Bom dia, Tereza e Cristina. Tereza. Pode sentar. Tereza Tarula. Pode ser tudo aqui, ah? Eu sei. Parece quarta-feira. Amanhã, o último dia do Gurudeva no templo, no alto. Alguém tem o panfletinho aí pra dar pra ela? Oi, canta. Compra uma. Vocês querem saber a história? Porque eu tava ali no portão, e eu falei que eu assim, a única coisa que eu li foi o Bhagavad Gita, que fala assim. Eu gostei muito. E aí quando eu entro em sala de aula, não sei por que eu falo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Aí eu vou subindo a escada Hare Krishna, Krishna. Aí eu fico mais calma e a turma também. Eles morrem de rir, eles não sabem por que eu falo isso. E dá certo. Aí eu perguntei pra elas, por que dá certo? Porque eu não sei, né, muito. E aí elas estão dizendo que eu devo entrar em alguma sintonia, assim, né? Krishna. Aí eu consigo dar aquela aula, né, porque as turmas estão... É, o Deva pediu pra você vir no programa da noite. Ele tá pedindo pra você vir no programa de hoje à noite. O Bhagavad Gita tá no coração dele. Vem falar com ele. Eu vi um céu amanhã. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Sorry, what is that? Was I done? Vou pegar uma base. So every more come forward. Go. Todo mundo chega mais pra frente, por favor. Small more come. Adrian, everybody come. Everybody come forward. Or go everybody back. I didn't put this. कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते सर्वदिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते भक्तकान्ते वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि ओम वृंदावै तुलसी देवी प्रिया वै केशवस्य कृष्ण देवी भक्तावीनापराधलक्ष्यै चित्ताश्च प्रमादितरङ्गमध्ये रामै स्वां शरणं शरणं वन्दे चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मिताशं वदामि राधां ममान्नस्ते गतिर्न कापि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम This was from Mahaprabhu. Because it was from Mahaprabhu, Gurudev. That's why it's small. But okay, please. Have some honor, Gurudev, please. Please? Okay. Translate no need. Ashwata did this children radio. Yeah. Okay, so first of all, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Gurupad Padma Nitala Krishna Bharati Ram Sarvam Krishna Maharaj and Nityalila Pravitam Krishna Ashtutra Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Guru Nityalila Pravitam Krishna Maharaj Ashtutra Satmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj and all senior devotees and Lordation Vishnu. So we are very happy in our breakfast class. Lunch class. After breakfast class, then lunch class, then Class again. evening class. Three classes. Good. Hari Katha. Srimad Bhagavatam Sukadeva Goswami Path 2.
नजत्र वैकुंठ कथा सुधा होगा नजत्र समासते सुरा. If not Krishna Katha or Krishna Bhakta will not come your house, that house is called the hole of the snake. The hole of the actual snake, he did not make the hole. Who is making the hole? Who? Hari, you don't know. Rat, mouse. Mouse, he makes the hole. But snake enters in the hole and kill the mouse and stay there. So for this regard, Sukadeva Goswami Pad explains this Najatra Vaikuntha Kathapa Sudhapoga. Sureso Loko Opi no Sibbama. If your house no Harikatha, no Sadhu, that house is as like the hole of the snake. Snake. And if your house, Sadhu, Guru, Vaishnava coming and listen to Harikatha, that house is called Guru. Jedina Grihe Bhajana Dehi Grihete Golaka Bhayam Charana Sindhu Dekhiya Ganga Sukna Sima Paya Sudhavakara Charana Dehu Bhajana Anukura Bhakata Seva Parama Siddhi Premalati Karamula. Thakur sang this song. One who performs bhajan sadhana in his house. That house is called Goloka Vrindana. So Jedina Grihe Bhajana Dekhi Grihe te Goloka Bhai और चरण सिंधु देखिए गंगा and Ganga Devi is very pleased. Why? Because Krishna Bhagavan, he manifests there automatically. All the tirtha understands, all the pilgrimages and appear in it. And especially Ganga Devi is very happy. And because Ganga Devi she manifested from the lotus feet of Lord. And all the tirthas they manifest. So Jedina Grihe Bhajan Dekhi Grihe Te Guloka Bhai Charana Sindhu Dekhiya Ganga. Lord's lotus feet as like ocean. Ganga Devi is very happy if she will meet with ocean. Here ocean means Krishna. Krishna's lotus feet as like ocean. Charana Sindhu Dekhiya. As like chest white, she will be happy when she will meet with her husband. So Ganga's husband, who is the Ganga's husband? Krishna. Your husband means Shiva. Husband means not only the Pati. Husband means one who nourishes man. Pati. Pati means alayati, prayati. Meaning one who protects and nourishes man. It is called Pati. Pati not means always the husband. There are many meanings of Pati. Sanskrit word Pa means what did I say Pa? Are you sit down? Please, Gurudev, please accept, Gurudev. What I am saying, you have got desire in my desire. You know, listen Hari Katha. What did I say? Pati means husband, also means protector. Protects. One who protects, that's Suddha Bhakti. Prema. One who gives Prema Bhakti. Also, there are many meanings of
or Ti. Ti means palan. Eh? So now we see. Ganga Devi sees very pleased. Why? Ganga Devi sees meeting with her husband. Who? Krishna. And here the Sindhu means Samudra, ocean. But who is the ocean? Krishna. Krishna is called Prema Samudra, the ocean of divine love. And Prema Samudra. And all the rivers, they are meeting in her, in the ocean. And here Krishna is called the ocean of divine love. Prema Samudra. And so all the rivers meeting with the ocean of divine love, that is called Krishna. So that means one who perform bhajan sadhan in his house, Guru Vaishnava coming, that house is called Golok Vrindavan. For this is called Mahaprabhu. Oner more one Vrindavan. Mone bone ek kari jani, tahati tomar padadday, karao jadi uday, tabi tomar purna kripa mani. Mahaprabhu absorbed in the mood of Srimati Radhika. Chaitanya Mahaprabhu is thinking, I am Radha. Yeah? And now I am meeting with my beloved Krishna. As like Srimati Radhika, when she met with her beloved Govinda in Kurukshetra. In the same mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu is thinking, I am Radha, and now I am meeting with my beloved Krishna, Vainandana Samsung. That time Srimati Radhika, she is very humble, and in her separation mood, she prayed to Krishna, Hey Krishna, please come in our house, Vrindavan. So, Aner more one Vrindavan. Chaitanya Mahaprabhu and mundane people, their mind is called so-called mind. But my mind is not different from Vrindavan. Aner more one Vrindavan. Mone bone ek kori jani, tahati tomar padadday, karao jadi uday. Hey Krishna, mercifully, you manifest your lotus feet in my heart, then my life will be successful. Because my heart is not different from Vrindavan. In this way, sadhak have to bhajan and sadhan, and his heart should be as like Vrindavan. And very soft, no lust, anger, stupid nonsense. You have to clean your heart and to manifest your heart as like Vrindavan. And so Mahaprabhu says, Moner more one Vrindavan, mone bone ek kari jani, tahati tomar padadday, karao jadi uday, tabi tomar purna kripa mani. And then I will be receive your complete mercy, purna kripa. If you manifest your lotus feet, you might. Because Krishna will manifest your heart if your heart is very neat and clean, soft. No lust, anger, stupidness, nonsense, and rascal. Then Krishna will manifest. The question is how your heart will be neat and clean. For that, Rupa Goswami passed, Nectar of Instruction, Bodhisamritam. Srila Raghunath Das Goswami explained in his Grantha, Manasiksha. Guru Goshti Goshtalesu Sujane Bhusuragane Samantre Sinamni Brajanu Vajvadanda Sarane Sadadam Manghitva Uditaram E Santa Bhratas Chutuvi Obijati Dita Pata Dita Pada. Yeah, Raghunath Das Goswami explained, oh my mind, I hold your feet. And I am saying very sweet, flattering words to you. Sometimes baby does not want to listen your advice. Sometimes not. Two ways you can to give the lesson to your baby. One is heavy chastisement. Take on stick and beat. And Pusunang Lagurang Jatha. Animals, how to control the animals? Chastisement.
take one castigando, stick and beat. If you tell to animals, você fala para os eh? animais, oh my brother, cow, sit down, and go for a what do you do? o que que vai acontecer? Logurang, Posunang Logurang Jatha. Posunang Logurang Jatha. Posu meaning animals. Animais, How to control the animals? controlar os animais With the stick. com Beat. uma vara, bater, In the same da way, mesma forma, two ways you can tem control. duas formas para controlar Baby, o bebê, chastisement. castigando, Or another ou with então very nice, beautiful, buttering words. palavras bem lindas, doces, Hey, my baby. Sit down. elogios. Tomorrow I will go to market and bring very nice, beautiful sweet for you. Rasgulla, and you will bring very nice cloth. Traz umas roupas bem Eh? bonitinhas pra você. Then baby will be E aí o happy. bebê vai ficar feliz. Then in this way you can control the E aí baby. dessa forma você consegue. And another you may be not beyond of your control, out of Se control. não conseguir controlar, o que Eh? você vai fazer então? Você vai bater. So in this way, Raghunath Das Goswami Então, explained outras pessoas explica Manasiksha, numa das chaves. teaching of mind. How to pacify your mind. With sweet, Acalmar sua mente. which word? Com que tipo de palavra? Palavras doces É. e de flecha. Oh man, mind, De you elogio. always absorb in Vrindavan Aumente and esse start to senso define sua Guru. Vrindavan. Yourself Radha Se and louca já Krishna. divino Radha e Krishna. Guru Goste Gosthalesu Sujane Bhusurabane Samundri Sinamni Brajanamu Jiva Danda Sada Dhamma Hitva. Sada Dhamma Hitva. Dhamma means your pride. Dhamma significa o seu É? orgulho. Understand? Condition soul, A alma quando How many fala, prides? tem quantos tipos de orgulho? 4. 4. Remember, how many? Lembre-se. First Quantos? is what? O primeiro, Very beautiful. If you are very beautiful se form, você tiver uma forma muito bela, Rupa. uma roupa If you have muito linda, knowledge, se você tiver Gyan, conhecimento, Shastra Gyan. Gyana, Shastra Gyana, then what is called? Then pride will come. orgulho, você tem If you take birth in high class Se você nascer em family, Brahman family or royal family, then you will be proud. você vai ter, vai ficar muito orgulhoso. Understand? Entendeu? A third, a fourth, Quarto, if you have lot of se money, você tiver muito dinheiro, then you will be doing aí você vai ser muito orgulhoso. that. Understand? Entendeu? Actually, this pride is, these four things are the cause of your Esse orgulho, esses 4 orgulhos É? são a causa distress, unhappiness and falling sofrimento, down. infelicidade, cair. Understand? Srimad Bhagavatam No Srimad gives Bhagavatam evidence é da the story of na the história deliverance of Nal Kuber da and libertação Manigriv de Katha. Nalcover e Manigriva Katha. Nal Kuber, Manigriv, Nalcover e they are the two Manigriva sons são of dois filhos Kuber de and Kuber. Nalcover. Understand? Two sons. They are very beautiful and attractive. Eram muito bonitos. They are very nice, beautiful form. Tinha uma forma muito linda. Because they, and second, they were born A in segunda coisa, high eles class tinham nascido numa família and family. de elevada, Understand? uma família elevada. Third, they have lot of wealth of money because their father is called, what did he O pai say? deles era o quê? Como Dhana ele Kuber. dizia? Era o Dhana Dhana Kuber. Kuber. All wealth of money. Significa que ele tinha How many muito money dinheiro. your father? Seu pai tem quanto dinheiro? Not Kuber. Mas And not Kuber and Manigriv. Manigriva, Their fathers, you cannot believe. Millionaire, trillionaires, you cannot know any word. Million. Milhões e milhões. So they are very proud of Eles their tinham muito orgulho wealth. da sua riqueza. Understand? And they also acquire E eles também vast of knowledge, muito Gyana. conhecimento, Gyana. for this regard, Desse motivo, they are very eles eram muito orgulhosos. and they drank E alcohol. eles também bebiam álcool. Look, money is very Olha só, o dinheiro dangerous. é muito perigoso. Maybe your rupa, Talvez a sua Form, forma, roupa, not so much não dangerous. seja tão Even perigosa, you have knowledge, mas maybe mesmo not que so você tenha dangerous. conhecimento também, And talvez esse conhecimento não seja Or perigoso. another E outra high coisa, class se você tiver and family, nascido numa if you família born in high class elevada, Brahman family or família royal de family, Brahma, ou that is also not isso so também much não é tão dangerous. perigoso. But danger is you Mas have. o que é perigoso? If you have Se você tiver lot of wealth, money, muito dinheiro e riqueza, you will be proud. você
Because this money you can control these three things also. Controlar essas três coisas. If you have a lot of money, then you can control. Hey, I will give you a prize, $1 million. Eu vou te dar Take it. como fala, And always you vou te dar $1 milhões. follow to me. Pega isso daqui, aceita os É? $1 milhões e vai, faça o que eu te O falo. Rasmani quer Hã? controlar a vida. Não fala, Understand? Money in this money also you control. então com dinheiro É? você pode controlar. Money with the money you can also control those are learned and scholars person. Hey, I am giving lot of money. Always you follow to me. Eu vou te dar muito dinheiro, então sempre Look. me siga. Huh? Siga o que eu falo. And if you have money, you are control. Those who are born in high class family, hey, you are Brahman. I will give you a lot of money. You always. Você é Brahma, então. This means this money control the Siga. Então, three dessa things. forma, o dinheiro ele É? controla essas outras And três coisas. this way, this money is Dessa what? forma, esse dinheiro, Going to the né? hell. That's why. Dessa forma, com esse dinheiro, você É? vai pro inferno. Many people they are saying, going to the hell. Muita gente assim vai pro So inferno. well, this is a very dangerous. Nossa riqueza é muito É. poderosa. So for this regard, Srimad Bhagavad explain, Akincanasya gocharam. And Akincanasya gocharam, they are completely penniless. Lord, He will give darshan to them. Those who have lot of money and millionaires, Lord will not give him darshan to them. Why? Because they are very proud. Porque eles são muito orgulhosos. Understand? Entendeu? And for this regard, Srimad Bhagavad explain, Akincanasya gocharam. That means, Akincan means no kinchana. Except Krishna, they have no any other kind of Não há nenhum outro tipo de wealth. riqueza. So that is called Akincanasya gocharam. Understand this thing? If you have lot of money, Se você chama, you cannot do bhajan and você não sadhana. consegue, não é You capaz go to de the fazer pub bhajan drinking sadhana, você alcohol, vai no bar, beber eh? álcool, And you keep many bad things, you commit many sinful acts. ruins, É? muitas coisas, Understand pecados, this? atividades pecaminosas. So, Entendeu? What did I say? Então o que que eu estava dizendo? Nalkuber Manikri. I am saying Nalkuber and Manikri, the two sons of Nalkuber. And they also drank a lot of E eles alcohol. também bebiam muito, muito álcool. And understand? If you have lot of money, Se what você you tiver do? muito dinheiro, você vai fazer o quê? Go to the Você pub vai no bar, and drink vai it, beber alcohol and go to the hell. álcool, vai pro inferno. And eating meat, fish, Carne, peixe, eggs, ovos, many kinds of vários tipos de these types of food they eat. Tamasic food they comida, essas eat. comidas tamasidas. And doing many common sinful Você activities. vai cometer várias atividades É? pecaminosas. So now come in this way. So for this regard, I tell you, but Lord is very merciful Mas o Senhor é muito and misericordioso. wonderful. Swami Bhajan and Swami. For this regard is Isso faz bhajan. Najatra Vaikuntha Katha Sudhapoga. There is no Krishna Katha. Onde não há Krishna, No Bhakta is coming. onde o Bhakta não vai, And even his house is full of mesmo que a casa wealth, esteja money. cheia de riqueza, de É. dinheiro, Surasa Lokopi Nasibbamanam. Even his house is as like Indra Loka. seja como um Indra Loka, understand? sabe o que é As Indra? like heaven. Seja como o céu. And lot of opulence. But no Guru Vaishnava coming, no Hari Katha. That house is called, what did he say? The whole of the É o buraco da cobra, and bite. que vai picar você e você vai É. morrer. So Panjavatkama Por Thakur isso, explained. Bhaktivinoda Thakur explica. Yedi na griye bhajan dekhi, griye te gulo ko bhai, Sharana Sindhu dikhiya Ganga, Sukna Sima Pai. Suddha Bhakata Charana Renu, Bhajana Yono Kura, Bhata Seva, Parama Siddhi, Premlati Karamura, Suddha Bhakata Charana Renu, Bhajana Yono Kura, Bhakata Seva, Parama Siddhi, Bhakata Seva, Parama Siddhi, Premlati Karamura. If Sadhu Guru Vaishnava will come your house, Foi na sua casa. then your Maya Bandhan. Maya Bandhan means the bondage of Maya will be A there. prisão, a É? amarração de Maia. What happened? O que vai acontecer com ela? Anticlockwise. And diminishing. Ela vai diminuir. Are ela in vai your house, se no Sadhu Guru Vaishnava coming. Your house is also more and more clockwise, bondage coming. Maya Bandhan. Essa prisão, Maya Bandhan vai ficar É? mais forte. Look. Vai ficar
If sadhu, guru, Vaishnava coming, Se o sadhu, then só, se o sadhu your house, sua casa, então. eh, guru, they not only also diminishing from the bondage of mind. And one day will free from Visão de Maya vai mind. diminuir. Again E to um dia vai ser Golo, de Maya vai alcançar o Goloka Vrindavan. Vaishnava Sevan, Guru Então, Sevan, Vaishnava Seva, Bhagavad Vaishnava Seva. Seva, Guru Seva, This is Bhagavad our Seva. Esse aim and é object. o nosso objetivo, a nossa Huh? meta. Understand? Entendeu? Bhagavad Seva. Bhagavad Seva. And house is not no need big house. Eu não preciso ter uma casa Eh? grande. Big house, big problem. Casa grande, Small house, small problem. Maintenance. quer manter Eh? A small house, less Uma casa maintenance. pequena precisa Eh? tem menos A big house, so trabalho, many uma maintenance. casa grande Eh? tem que trabalhar. Cleaning, Limpar aqui. they have no time to Aí você não vai ter tempo. Bhajan Sala, no Fazer time bhajan to sala, não tem tempo. a small house, Numa little casa bit, pequena, just clean pouquinho você and limpa, time. já Then vai- chant holy tem name. tempo Hare pra fazer Krishna, isso. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. House is big or small, this is not Se our a casa é grande ou subject. pequena, How não é your questão. heart is A questão é o seu big. coração, se ele é grande. heart big or not? O coração é grande Your ou não? heart is big. Seu And coração maybe é your house is grande, small, talvez sua casa but seja your pequena, heart mas is seu coração big. é Then grande. all devotees can sit. Então todos podem se Eh? sentar. Who is it? Krishna, Quem vai Govinda. sentar? Krishna. If Govinda will sit your house, then everybody can sit. Look, Casa, então how todo mundo many pode you sentar are também. here? Vejam You só aqui, counted quantos how tem many? aqui? Vocês já More contaram? than Quantos estão aqui? 50. Mais de 50 pessoas. Eh? How many? Mais de 50. Count. Conta aí. Look, Vejam. 50 devotees are small house. 50 devotos numa Eh? casa But pequena. heart is very Mas o coração big. é muito grande. And some devotee go, Maharaj, my house is very small. Maharaj, minha casa é But devotee will, pequena. Are sit Eles your vão heart. sentar. Ah, eles vão sentar Eh? no seu coração. Krishna left the house of Duryodhana, Krishna deixou a casa de Duryodhana. but he came in the house Mas of ele foi na casa Vidura. de Vidura. Vidura house is A not casa de Vidura royal house, very small house. não era uma casa royal, era uma Eh? casa real, era uma But casa Krishna muito sits pequena. there. Mas Krishna sentou Eh? ali. Duryodhana house, big house, royal house. Duryodhana era uma casa But real, that uma is casa called the- grande. And Pap house. Mas era Papa uma Jana, atividade simple papa. house. Atividade Duryodhana house is casa called papa, ele ficava. and our Vidura house as like Mas a casa Guru de Guru Vidura now. era como For Guru. this regard, Krishna Por esse motivo, left the Krishna house of fez a casa Duryodhana de Duryodhana and he e came foi in the pra house of casa Vidur de Vidura. and took prasad in Ele his tomou house. ali pressado. Eh? So think this. How our heart, Então por isso eu digo our assim, house, enquanto o nosso coração, Eh? a nossa casa, Hidaya Griha, Hridaya the heart of house will be. coração da casa, How would be é generous? grande, vamos ser Eh? This generosos. And now Griham, Grihini Chuchate. Griha, Mandir. Griha also is called the Mandir. Grima também que Eh? vem Understand? In the Mandir we are worship Thakurji. nós adoramos a Thakurji. In the same way, Então, da mesma Griha forma, Griha, house is as like also ela é também Mandir. como uma igreja. So what is the difference? Qual que é a diferença? Mandir, temple and house, both are temple. Porque já que We are saying Griha, Mandir. como a gente What is it? Griha, Mandir, Griha, Mandir, temple of é o house. templo. And another is called our temple. E o outro é o That is nosso called templo. not the house. Ele não é uma casa. What is the Qual difference? que é a diferença? In temple, no wife. Templo não tem esposa. If the wife staying in the temple, that is not the temple. That is called House. house. É uma casa. Griha. Griha. Huh? Understand? In temple, wife and husband Esposo can stay. não vai ficar. Understand? Entendeu? Who will stay? Quem vai ficar? Namorar. Renounced person. Renunciado. That is called Pessoa Mandir. renunciada. Or Griha Mandir, E o Griha, they are mano, the wife and husband, children staying. a esposa, o esposo e os filhos Eh? moram. This is the only. Essa é a Difference. única diferença. And in your house and mandir same thing. Only Only one thing in- and a única Not in the temple. That is called wife. é que no templo não tem a And esposa. this is the process. Esse é o This processo. is called the Vedic process. Esse é o processo And védico. Vedic process. Processo védico é assim. And Griha means Griha. not Griham, Grihini Chuchati. If your house not Se a wife, sua casa
And não tem esposa, that house is called mandir. a sua casa Or então, in your é um house, mandir. your wife, Mas na that casa is de called sua esposa, griha então é mandir. griha mandir. Eh? Understand? So there are two things. Então são One is called mandir, duas and coisas. another is called É o mandir griha e mandir. o Mandir means griha temple. mandir. Griha significa mandir, the temple Griha of mandir é house. o templo da Yes. casa. Eh? In the temple also same thing. Just only No Yeah. templo only one thing is not there. tem uma Wife and coisa not que there. não tem tempo, É. a esposa. In that temple, also cows are there. Também tem Gosala. tem a Eh? gostosa, Thakurji, everything is there. tem tudo. And in our house also, E na casa também, eh? Also everything is tem there. tudo na casa. So what things are not Então, in the temple? o que que não Wife. tem no templo? If wife and husband staying in the temple, that Você is tem from the a temple, that is esposa e a called esposa, se eles moram Griha no Mandir. templo, esse templo então ele é Eh? chamado Griha What is Mandir. it? Griha Mandir and only Mandir. O This Griha is Mandir é apenas Mandir. Essa é a diferença. understand? So first is Jedina Grihe, Nesse motivo, então, É. é dito assim. Bhajana Dekhi. Yandi Griha means Griha Mandir. Significa Griha Mandir. Wife and husband staying Esposa, together. esposa juntos, É. morando juntos. Jedina Grihe, Bhajana Dekhi, Grihate Goloko Bhai. Golok Vrindavan direct manifested. Igual Vrindavan, When Krishna significa Jugmaya, diretamente. Golok Vrindavan Krishna, manifested através de Krishna in their house. Jugmaya, Look here, very nice, beautiful. Toda Krishna vez Deva que Bhagavan, passa na casa, veja que Gurudev is lindo. there. Krishna Deva Then Bhagavan, Gurudev está ali Krishna, também. Gopis, Krishna, as and gopis, then Srimati Radhika. Krishna is painting Krishna, the lotus feet of Shiva, Srimati Radhika. Shiva. Then here Srimati Radhika took birth E aqui a gente from tem a imagem do nascimento. the Om Bo Mother, Kritika Devi, Kritika Sundari. Very nice, beautiful celebration is going on. All demigod is they appear. And all the gopis they brought different types of presentation according to Nanda and Yashoda. Very nice, beautiful this picture. Essa imagem é muito É? linda, muito bela. That's good. So saying this, Jedina Grihe Bhajana Dekhi, Grihe Tikolo Bhava. Charana Sindhu Dikhiya Ganga, Sukna Simapa. So everybody should be make your house Então todo mundo as tem like que tornar a sua casa material. como Griha Mandir, not Griha. Griha Mandir, não sua And Griha. understand? Entendeu? You should build your house Sua casa but como Mandir. That's called Griha Mandir, not Griha. ela vai ser Griha Mandir. And Mandan people they are staying their house, that is called Griha. They are called Grihi. And only wife, children, husband stay, then you call, they are called Grihi, or their house is called Griha. Então eles são Grihi e a casa But your house should be Mas a sua casa tem que Eh? ser Griha Mandir, Griha temple. Mandir, templo da casa. This. Casa do templo. So this you are saying this way and do bhajan and Então, assim, sadhana. pra And você, você tem que fazer understand? sabe, entendeu? everyone will come according your Todo mundo, karma, de acordo com o you seu will get karma, everything. vai receber Everything as predicted and coisas predestined. previsto como And you cannot get more você não or pode you cannot conseguir get mais, the você também não pode conseguir less. menos. Everything is fixed for you. Tudo Why? fica Because your previous karma. pra você, porque Previous life, if you sim, and passado, você what is cometeu, called did some good karma, você fez then errado, money going to come. então você vai Previous ter life you riqueza, did dinheiro, not mas na vida passada você give não charity, fez donation, how possible caridade. money will come this life? Como é possível que você vai Eh? ter dinheiro nessa vida? Previous life you ate Você yourself, vai passar- not serve to others, not você give vida one passada penny você to Guru comeu, Vaishnava, você não- sadhu, seva, mas Guru não Babu deu Ke. comida para os outros, Ah? de Guru Vaishnava, This is what? não ofereceu comida para os outros. Purvayada Gachita Dhanam, Purvayada Gachita Karmam, Purvayada Gachita Vidya, Purvam Dhavati Dhavati Dhavati. But you know, Thakur composed this Sanskrit verse. Compôs esse verso. Purvayada Gachita Dharmam, Purvayada Gachita Karmam, Purvayada Gachita Vidya. And that means previous life what you did? Dharma, O que karma, você fez na vida passada? Eh? Dharma, karma, charity, donation. caridade, Now, doação. same thing Agora, also, a mesma coisa. chasing behind you. Correndo atrás de você. You cannot blame to God. Você não pode You cannot blame to culpar Krishna. Deus. Você não pode Dear culpar Krishna, you did not give me one Ah, penny to Krishna, me. você não dá I am nem very centavo poor. pra mim, eu sou muito pobre. Why are you poor? Por que que você é pobre? Huh? You understand? Entendeu? Why are you poor? Por que você é pobre? Huh? Fala. Fala. Because previous life, Na vida passada, you did not você não, perform any good karma. não realizou nenhum karma Eh? bom. Understand? You did not give any charity, Entendeu? Você donation, não fez not caridade, helping the doação, people, não ajudou not as with pessoas, bhajan, sadhana, não fez nothing. bhajan, sadhana, How nada. possible this life will Como é come? possível que nessa vida isso venha? Huh?
This is Dvara. So you cannot blame to God. Blame to your karma. Culpe o seu karma. So now question you, okay, previous Agora I a questão é a did seguinte, ok, I did na not. vida passada But eu how fiz isso, I eu fiz improve isso my na this vida. life? Mas como que eu vou fazer isso nessa Then vida? I will get next life. Para eu que tenha na vida And seguinte. for this Shastra says, Os you motivos should chant. Shastra explica, cante o santo Sar Guru and Vaishnava. Salva Guru e Vaishnava. And Sar Guru and Salva Vaishnava. Guru e Vaishnava. And the next life E will aí na be vida flower. seguinte. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And your mind should be Porque a sua neat and mente tem que ser pura e limpa. no anger, no lust, Raiva, nothing. sem luxúria, nada disso. Remove Remova tudo isso do corpo and do bhajan and e sadhana. faça bhajana e sadhana. Only thing this life, Pense sempre assim. and do bhajana and Nessa sadhana. vida eu vou fazer bhajana. Householder, Se Grihastha, rasta, or you are renounced, this is no ou problem. então ordem renunciar. And Não é esse o Mahaprabhu, problema. what the conception of Lord Qual que é a Chaitanya? concepção do Senhor Chaitanya Mahaprabhu? Kiva vipra kribanasi sudra kelena Mais alto? Yai Krishna tattavetta sai guru. There are no any consideration Não há consideração. about Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra, Sannyasi, Vanprastha Kshatriya, or Shudra, Sannyasi, Vanaprastha, And- Brahmachari. only how much you chanting. A questão é apenas o quanto você canta de santo. Give up the all Abandone kinds of false todos os egos. tipos de falso ego. Understand? This false ego is coming from four ways. I told Ele already. vem de quatro formas, Eh? eu já falei pra vocês. Uchakuli Janma, taking part in the high Você class, nasce numa família royal family, real, alta or classe, Brahman elevada, family. uma família de Yes. Brahmana. Second, what did Segunda, he say? que foi o que eu falei. You are very beautiful. Se você for As muito like bonito, Miss com a Universe. mesma força, aí você vai ficar muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Understand? Yes. And third, Terceiro, you have vast of knowledge. você tem muito That's the thing. conhecimento. I know it. Você pensa, Actually, you eu don't sei know tudo. anything. Na Stupid verdade, você não sabe nonsense. nada, só isso. And are thinking, I know. Você fica pensando, eu sei de Eh? tudo. Understand? Jnana Anantam Brahma. Gyanananta Vedanta also actually Jnana Vedanta explica. Anantam Brahma. Gyanananta Brahma. Knowledge is as like this. O conhecimento é como And Brahma. And that Brahma is got Brahma. Ananta. Mas Ananta Brahma means? é Ananta. So Ele it's é Jnana ilimitado. Anantam Brahma. Então é assim. Even you acquire the Mesmo que vast você of tenha knowledge, conhecimento Gyan. muito vasto, that tenha is muito also Gyan, not to worship to Krishna. And so fourth, isso não significa que você vai adorar a Krishna. E a quarta, what did he say? Wealth and money. Wealth of money. riqueza e dinheiro. And also wealth of money if you have not. And you cannot do bhajan sadhana. Se você And if you tiver have lot of dinheiro, wealth of você money, não vai also poder cannot do fazer bhajan. Ah, se This você is não not true. tiver dinheiro, você não pode If you fazer have no isso. money, Se you você cannot do bhajan and não sadhana. pode You fazer cannot isso. say this one. Understand? Sudha Vipra, he was very Então, poor. na verdade não é assim. Se você Completely se você não tem, não pode fazer Penniless. isso, não é verdade isso. He apart from bhajan Se sadhana. sobreviver, ele não tinha um Eh? centavo. And if you do bhajan sadhana to Krishna, then Krishna Então, will se give você fizer everything. páginas para Dadami Krishna, vai dar buddhi tudo yogam para tam você. jana mam. And one who complete Aquele que surrender to se me. rende I'll give everything completamente to a you. mim, eu dou tudo para ele. Eh? Understand? Money not problem. Problem is what problem? O problema é Mind. o problema mental, essa Mind problem. Money not problem. o problema da mente. And to do bhajan sadhana, then Tem que fazer Krishna will bhajan arrange sadhana, for aí you. Krishna vai arranjar tudo para você. Eh? So I explain this fact. Então assim eu estou explicando para Only you você. try to. Eu expliquei. So for this regard, Lord Chule Kiva Vipra Kivanasi Sudra Gene Noi Jai Krishna Tattvavetta Sai Guru. And you are Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra or Brahmachari, Sannyasi. This is not our Essa não é a nossa questão. Ability that how much you assunto. speak A questão é o quanto de and how fato, much you are quanto practicing. você pratica, pure, quanto você está do some praticando o service to Lord. serviço devocional para o Senhor. Anna Vilasita Samyam Jnana Karmadhyana Pritam Anukulena Krishnanu Silanam. So you practice Uttama, you will do Então, service. vai o teu serviço devocional Eh? puro a Deus. Then your life will be E a successful vida vai ser and exitosa. again you will not come Você não vai in this voltar material novamente para world. esse Who mundo wants material. to Quem come é que quer material world again? vir para o mundo material de novo? Huh? Quem quer? If you don't want, so Você não if quer? you don't want, you have to Então, bhajan se and você não quer, você tem que fazer páginas intense. sadhana. Sadhu intensamente. Sangha, Sangha Harikatha. Mahaprabhu, Sadhu Mahaprabhu Sangha. ji. Prabhu kahe, Vaishnav Sevan, Mahaprabhu. Krishna, Siva Vikara Namaste. Sikra Pabe, Mahaprabhu told this. He is
instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Sevan, Guru Sevan, Bhagavad Sevan. And chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Time is over, eh? So Arati, they will take some breakfast, because this is a breakfast program. Then again program, lunch program. Nice. Breakfast program, lunch program, dinner program. Dinner program Allah. Harikatha or Mahaprasad. No need to eat. Just to attend Harikatha, then Prasad. Then again taking Prasad, again Harikatha, again more Harikatha, Okay, now do Arati. Arati. Aí eu acho que esse aí vai parar, porque é só pra trás. Não sei se queira. É o que tá, não fez? Não, fez os dois. Acho que vai ter que invadir lá em casa. Vai dar pra seguir. Não pode lá embaixo, não deixou você. Alguém tá na fila dele? Esse casinha eu tô com Nossa, 18 de junho do ano passado, a gente estava indo pra Sana, que foi o festival lá de Breva. Mas é do L, graças do Google, não é do eu guardo as fotos lá. Um lado você põe na ponta e o outro não. Você tá filmando aqui? Você precisa pôr nas duas.
भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज गुरुपाद की जय, रूपानुवर्ग की जय, श्री राम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय समेत गुरु भक्त वृंद की जय। बड़ी जय हाउस माधवी कुंज की जय, माधवी कुंज की जय, महाराज की निमाई पंडित की जय, महाप्रसाद की पिज्जा की महाप्रसाद बसंत पंचमी Please, Didi, you also come. small house. No, morning time you can come to breakfast here. Good Preman. Pasta, pizza. After the time, Temple program.